Bom dia, tudo bem com vocês, alunos do segundo ano? Vamos para mais uma aula aqui, dando continuidade agora ao sistema reprodutor, tá? Levando em foco aí o sistema reprodutor humano, tá bom? Então vamos aqui, ó, nosso material, sistema reprodutor humano. O sistema reprodutor ele tem duas funções. Primeiro, a reprodução, né? E depois a produção de hormônios sexuais, tá certo? Então, o sistema reprodutor humano ele é dividido, né, em sistema reprodutor masculino, sistema genital masculino e sistema genital feminino. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre as estruturas que compõem e a função de cada uma delas, tá? O sistema genital masculino, ele é formado por estruturas externas, tá? E formado por estruturas internas. As estruturas mais importantes do sistema genital masculino, dentre outras, né, uma das mais importantes, são os testículos. Os testículos são órgãos pares que se localizam fora da cavidade abdominal, se localizam dentro de uma bolsa chamada de saco escrotal. E os testículos, né, eles têm que ficar fora da cavidade abdominal porque, né, a temperatura interna do nosso organismo, né, dos homens, mataria os espermatozoides. Na verdade, a maior parte das crianças, dos meninos, né, um pouco antes de nascer ou logo depois que nascem, os testículos descem para a cavidade abdominal. Eles são formados dentro da cavidade, mas um pouco antes do nascimento ou um pouco depois, os testículos descem para o saco escrotal, para justamente ficar fora dessa temperatura corporal, né? Digamos assim. Então, existe até uma doença, né? Que às vezes acontece do testículo não descer da cavidade abdominal, ele fica ainda, né, retido na cavidade abdominal, chama-se criptorquidismo. Isso pode causar até esterilidade, tá? Então, a função dos testículos é, primeiro, produzir espermatozoide e depois produzir o quê? Testosterona, tá? Acima dos testículos existe uma bolsa chamada de epidídimo. Essa bolsa é justamente onde acontece o armazenamento e a maturação dos espermatozoides. Né? Os espermatozoides eles são produzidos numa região chamada de tubos seminíferos, tá? Dos testículos. Eles são produzidos e são mandados para o epidídimo. Lá eles amadurecem, tá? Em cada testículo tem um epidídimo. Lá eles amadurecem, certo? E são armazenados, certo? Para o ato reprodutivo, ok? Beleza? Bom, vias espermáticas. As vias espermáticas são justamente os canais que são encarregados de levar o espermatozoide até o exterior do corpo, tá bom? Cada epidídimo é ligado numa via espermática, também conhecido como canal deferente. É um ducto conhecido como canal deferente. Esses ductos eles saem lá da bolsa escrotal do epidídimo e eles percorrem aí o trajeto, passando aí pela glândula vesiculosa, passa pela próstata, até atingir a uretra, né, que é o canal comum. No caso do homem, a uretra é um canal comum tanto ao sistema reprodutor quanto ao sistema, né, excretor. A uretra vai ser encaminhada de liberar, né, os espermatozoides, né, liberar o sêmen para o meio externo. Então, as vias espermáticas são os canais, são os ductos condutores. Depois nós temos aí as glândulas acessórias, que são as glândulas que participam da composição, né, do sêmen. O que é o sêmen? O sêmen é uma junção do ou sêmen também conhecido como esperma, é uma junção do espermatozoide com os líquidos produzidos por essas chamadas glândulas acessórias. As glândulas acessórias, elas são as glândulas vesiculosas, também conhecida mais como vesícula seminal, desculpa. Ela produz uma substância viscosa, rica em frutose, né, vitamina C, né, em alguns tipos de substâncias que auxiliam na nutrição e na ativação dos espermatozoides durante o percurso dele no organismo masculino e feminino. Mas as vesículas seminais elas têm uma função de produzir
substâncias mais nutritivas e ativadoras. A próstata é uma glândula bem semelhante, né, a uma espécie de nós, tá? Ela situa-se abaixo da bexiga e ela produz uma substância leitosa e alcalina que tem a função de aumentar a motilidade dos espermatozoides e neutralizar o pH, tanto da uretra masculina quanto da vagina feminina, né? Tanto o pH, que é o grau de acidez da uretra masculina, é muito alto, porque passa urina pela uretra e torna aquele ambiente ácido. E no caso da vagina também. Então a próstata ela produz uma substância leitosa, né, alcalina, que tem a função de aumentar a motilidade, aumentar o movimento dos espermatozoides e neutralizar, tá? E neutralizar o pH da uretra masculina e da vagina feminina. Beleza? Ok? Tudo bem? Então, nós sabemos que a próstata ela só existe nos homens, né? E é considerado aí a segunda maior causa de mortes em relação ao tipo de câncer. Tá bom? Beleza? Tranquilo, meninos? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. E nós temos as glândulas bulburetrais. São glândulas ali que se localizam aí próximo à uretra, produzem uma substância mucosa e lubrificante durante o processo do ato sexual e vai servir justamente para lubrificar e melhorar o trajeto do espermatozoide. Ok? Beleza? Bom, pênis. O pênis é o órgão copulatório masculino, né? Ele é formado aí no seu interior por corpos, que são espaços, né? Corpos cavernosos e corpos esponjosos, né? O pênis ele tem a função de diminuir o espaço entre o espermatozoide e o óvulo. Obviamente, ele é o órgão copulador, é o órgão que é introduzido no canal vaginal, né? E transfere os espermatozoides ao organismo feminino. Então, quando o homem ele é estimulado sexualmente, certo? Acontece um aumento de fluxo sanguíneo dentro desses corpos cavernosos e corpos esponjosos, causando aí a ereção e promovendo o que a gente chama de entumecção ou a rigidez, né? Ele fica entumecido, ou seja, rígido, facilitando a penetração no sistema genital feminino. Tudo bem? Bom, como é que acontece a ejaculação? O processo de ejaculação, que é nada mais do que a eliminação do sêmen ou esperma, que são os espermatozoides junto com as substâncias produzidas pelas glândulas, certo? Então, o que acontece? Durante o ato sexual, certo? Durante o ato sexual, o pênis ele sofre, né, contrações rítmicas que vão lá do epidídimo até a uretra, né? Então, nisso vai levando os espermatozoides, eles vão se juntando aí aos fluidos das glândulas, né? Tanto a glândula vesiculosa, né? A vesícula seminal, quanto a próstata também, né? Até as glândulas bulburetrais, até chegar, né, no ducto ejaculatório, certo? Então, esse ducto ejaculatório ele vai sendo estimulado aí, tá? Ele vai sendo estimulado através de contrações de musculatura rítmica até ser eliminado totalmente para fora do organismo. Tudo bem? Beleza? Ok, meninos? Alguma dúvida? Então vamos agora para o sistema genital feminino, tá? O sistema genital feminino ele é um pouco mais complexo, tá? Nós também temos estruturas externas e internas, mas é mais interno. Então nós vamos começar ao que nós chamamos de pudendo, que é chamado também de genital externa ou vulva. É a parte mais externa que nós temos aí do sistema genital feminino. Então nós temos aí, ó, esse pudendo constituído pelo monte pubiano, tá? Que é justamente a região onde nós vamos ter os pelos. Nós temos aí os pequenos e os grandes lábios, que são dobras de pele que servem para proteger a abertura do canal vaginal e da uretra, tá? Entre os pequenos lábios, nós temos o clitóris, que é a estrutura excitatória, é uma estrutura que possui uma grande quantidade
de terminações nervosas, certo? E quando ele é estimulado, né, ele estimula o sistema a produzir a lubrificação, tá? Nós temos o ímen, que é a membrana que protege aí a entrada, né, do canal vaginal, a abertura externa da vagina, e esse ímen, antigamente, ele era um sinônimo aí de virgindade. Lógico, na primeira relação sexual, esse ímen ele é rompido, mas não necessariamente só por relação sexual acontece o rompimento de ímen, tá? Um acidente, uma queda, uma batida, isso é muito comum até em crianças, né, em meninas na fase infantil. Bate na bicicleta, cai, machuca, enfim, mas não tem nada demais, beleza? Então essa é a genitália externa, tá? O monte, os pequenos e grandes lábios, o clitóris, né, e a abertura vaginal contendo o ímen, beleza? Bom, no interior da cavidade nós temos os ovários. Também são órgãos pares. Tanto os ovários quanto testículos são chamados de gônadas, que são as funções de produzir gametas e hormônios, né? Então, eles são localizados dentro da cavidade abdominal, do tamanho de uma azeitona. Os ovários eles são formados aí por pequenos folículos, conhecidos como folículos ovarianos. É dentro desses folículos que nós vamos ter a produção aí, né, do ovócito 2, que é a estrutura fértil feminina, tá? Eles são regulados, assim como os testículos, são regulados por dois hormônios que nós já estudamos, né? O FSH e o LH, tá? Eles são hormônios aí, certo? Que regulam a ação hormonal, tá bom? O FSH, deixa eu relembrar para vocês. O FSH, ele estimula o amadurecimento do óvulo e a produção de estrógeno. O LH estimula a liberação do óvulo e a produção de progesterona. Durante o ciclo menstrual, em cada ciclo menstrual, a mulher ela vai degenerando folículos ovarianos, degenerando, até o momento que não ocorrer mais, né, a presença de nenhum folículo ovariano. E aí vai acontecer o que nós chamamos de menopausa, né, que é a interrupção, da menstruação. Tudo bem? Esses hormônios e o ciclo menstrual, que nós vamos falar um pouquinho na próxima aula, eles começam, né, a partir do momento que a menina atinge a puberdade, certo? Onde ela tem a primeira menstruação, aí nós sabemos que ela já está, né, em idade fértil e reprodutiva. Tudo bem? Beleza? Bom, um detalhe. As meninas já nascem com todos os seus ovócitos prontos. Diferente do homem que produz espermatozoide durante toda a vida, a mulher ela produz todos os seus ovócitos ainda no interior do útero materno. Então, quando ela nasce, ela só vai degenerando. Tudo bem? Tubas uterinas. Bom, são as tubas que ligam, né, os ovários ao útero, tá? A principal função das tubas uterinas é justamente promover, certo? É justamente promover aí a fecundação. É dentro das tubas uterinas que acontece o encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, a principal função das tubas uterinas é promover a fecundação, tá bom? Ela possui aí pequenos cílios que depois que ocorre a fecundação, aquele ovócito ele desce até o útero. Beleza? Ok, meninos? Alguma dúvida sobre isso aí? Beleza? Útero. O útero ele é um órgão musculoso em forma de pera invertida e é um órgão muito importante, assim como os outros, né? A função do útero é o quê? Eliminar a menstruação e abrigar o feto durante a gravidez, né? Na verdade, ele é formado por um músculo oco chamado de endométrio. Aliás, miométrio. Desculpa, meninos. Então, o nome do músculo uterino é conhecido como miométrio. Dentro do útero, existe um tecido extremamente vascularizado, conhecido como endométrio. Tá? O endométrio ele é um tecido, né, do interior do útero que vai fazer toda a diferença no sentido, né, em relação à
digamos, ao desenvolvimento do feto, tá? O endométrio, durante um ciclo menstrual, né? Durante o ciclo menstrual, ele possui várias fases, né? A fase proliferativa, que é após a fase menstrual, né? O período menstrual, ele dura de 3 a 5 dias, né? Imagina que o ciclo menstrual de uma mulher normal tem geralmente 28 dias. É o ciclo que a gente pega como base. O primeiro dia do ciclo constitui o primeiro dia de menstruação, que é o dia, certo? Que é o dia que nós chamamos de fase menstrual. Geralmente, essa fase menstrual, ela vai acontecer do primeiro ao quinto dia. Após o término da fase menstrual, vem a fase proliferativa, que é quando o endométrio ele tem um espessamento, né? Ele tem um espessamento da sua camada. Tá? Por que ele se espessa? Ele se espessa para se, digamos assim, para se preparar para receber, né? Para receber um zigoto. Depois nós temos aí a fase secretória. Após a ovulação, certo? Após a ovulação, produz-se progesterona e o endométrio atinge o seu grau máximo de espessura, de 5 milímetros. Ou seja, o útero está, digamos assim, preparado para receber o zigoto. Se não houver a fecundação, certo? Novamente, esse endométrio vai se desfazer, ele vai se descamar, iniciando novamente uma fase menstrual. Então, a menstruação nada mais é, certo? Do que a descamação do endométrio, juntamente com o sangramento de alguns pequenos vasos que existem no útero, proporcionando o que a gente chama de menstruação. Tudo bem? Beleza? Vagina. Bom, a vagina é um tubo musculoso, né? Que geralmente com cerca de 9 centímetros, que tem a função aí de receber o órgão copulador feminino. Desculpa, foi demais, espera aí. Receber o órgão copulador feminino, masculino, certo? E também é o canal por onde vai ser eliminado de forma natural o feto, tá bom? Então, durante o processo sexual, a vagina, ela possui aí uma grande quantidade de células, né, digamos assim, lubrificantes que produzem substâncias que estimulam aí a dilatação, certo? E a lubrificação para facilitar a penetração do pênis. Então, a vagina, ela é um órgão musculoso, tem a função de receber o órgão copulatório masculino e também é o canal de passagem de eliminação tanto do feto quanto da menstruação. Tudo bem? Beleza, meninos? Alguma dúvida sobre isso aí? Beleza? Então, vamos aqui falar um pouco sobre esse ciclo ovulatório. Bom, como eu disse para vocês, todos os ovócitos, eles são ainda produzidos dentro do útero materno, né? A recém-nascida, ela já encontra-se com todos os seus ovócitos produzidos e ele está parado, né? Num processo que nós chamamos de dictióteno, tá? Ele está parado na prófase 1 da meiose 1, certo? A partir do momento da menarca, que é a primeira menstruação, inicia-se o ciclo de maturação do folículo ovariano, certo? Então, o que acontece? Ele passa de ovócito 1 para ovócito 2, certo? No ovócito 2, certo? Novamente, certo? É tido uma pausa e é liberado esse ovócito, certo? É liberado esse ovócito do folículo para as tubas uterinas. Então, veja só, as meninas elas já nascem com todos os seus ovócitos primários, ou ovócito 1, pronto. Quando inicia-se o processo da primeira menstruação, inicia-se também o período fértil. Então, todo mês vai acontecer a maturação de ovócitos 1 para ovócito 2. Esse ovócito 2, ele também é interrompido na metáfase 2, como aqui coloca, e ele é liberado nas tubas uterinas. O ovócito 2 é a célula fértil, é o gameta propriamente dito, tá? É o gameta propriamente dito, certo? Para liberar esse ovócito 2, o folículo ovariano, ele passa pelas fases de folículo primário, folículo secundário e folículo maduro, também conhecido como folículo de Greff, né? Que é um folículo grande.
Então, a partir do momento que esse folículo cresce, tá? Acontece aí um acúmulo de líquido e o rompimento desse folículo, liberando o ovócito na tuba uterina, tá bom? O ovócito na tuba uterina, certo? E aí sim, né, é o ciclo menstrual. Beleza? Dúvidas? Isso aqui eu já falei, a função do controle hormonal, o FSH e o LH. O FSH, ele auxilia aí, né? Ele auxilia aí no amadurecimento do ovócito, na produção de estrógeno, e o LH, ele auxilia na ovulação, na liberação do óvulo e na produção de progesterona. Beleza, meninos? Na próxima aula, a gente continua de onde paramos aí, tudo bem? Beleza? Fiquem com Deus, um abraço, até mais.